1940. O diretor da penitenciária de Florianópolis, Edelvito Campelo de Araújo, usa a teoria da degeneração para analisar dados estatísticos relacionados aos presos. Aqueles considerados pardos ou mulatos, provenientes de raças mistas, teriam uma maior tendência à criminalidade. São fruto da hereditariedade mórbida. Avessos à disciplina. Os que geralmente degeneram. Setembro de 2022. Um desembargador brasileiro é condenado por ataque discriminatório a um advogado. Durante uma discussão nas redes sociais por diferenças políticas, o desembargador cita as características físicas do advogado, afirmando ser ele um meliante confesso. Filho inequívoco da teoria lombrosiana. Testa larga, lóbulos auriculares volumosos e tendências à dentição prognata. Nos dois casos, as características físicas tornavam os indivíduos meliantes confessos. Os ecos do passado assombram o tempo presente. Histórias marginais, arquivos e história prisional na América Latina, 1930 a 1980. A regulação das prisões latino-americanas é marcada pelos efeitos de teorias positivistas do fim do século XIX, que buscavam explicar os fenômenos da criminalidade e dos criminosos. Os estudos do psiquiatra italiano Cesare Lombroso, grande representante deste movimento, foram amplamente aceitos por parte dos médicos e juristas latino-americanos, servindo de base também para as práticas de controle social no âmbito da polícia e das penitenciárias. A penitenciária de São Paulo, por exemplo, foi uma inspiração neste sentido. Uma das maiores construções realizadas no período, começou a funcionar em 1920. Era considerada um dos cartões postais da cidade e um modelo de instituição prisional, tanto do ponto de vista arquitetônico como também pelas oficinas de trabalho, pela disciplina imposta aos presos e pelas condições de higiene. No início do século XX, as teses criminológicas inspiradas em estudos lombrosianos estão presentes nas práticas institucionais, moldando opiniões e instrumentalizando a percepção dos criminosos. E ainda hoje os ecos dessas teses discriminatórias aparecem nos discursos de juristas, na imprensa e no imaginário da sociedade civil. Registrando a vida dos prisioneiros. Os prontuários. As teorias lombrosianas fomentaram a construção de um tipo de documento único, agrupando vários documentos diferentes, com o prisioneiro sempre ao centro. São documentos externos, de policiais, juízes, pedidos de advogados, cartas da família e dos próprios prisioneiros, e documentos internos, da própria prisão, como formulários de registro, fotografias, registros escolares, exames médicos e psicológicos, registros de tatuagens, registros disciplinares, dentre outros. Por meio de tais documentos se pode identificar as práticas de gestão institucional, como são e eram conduzidas as vidas dos sujeitos, como se dão os conflitos cotidianos e como são administrados. Nos prontuários se pode captar trajetórias de sujeitos que passariam anônimos em suas vidas, mas que sobre eles recai o peso das instituições de controle social. Tais registros também revelam algumas discrepâncias. A penitenciária do Estado de São Paulo, por exemplo, vista de fora como moderna e exemplar, por dentro estava marcada por toda a corrupção de outras instituições penais, com uma vida diária tensa, cheia de conflitos e injustiças. Arquivos marginais. A coleção da penitenciária de Florianópolis. A penitenciária da Pedra Grande, atual penitenciária de Florianópolis, foi inaugurada em 21 de setembro de 1930, em consonância com as teorias discriminatórias citadas, tendo como modelo também elementos da penitenciária de São Paulo.
Os 4.200 prontuários dos presos que passaram pela instituição entre 1930 e 1980, hoje pertencem ao Instituto de Documentação e Investigação em Ciências Humanas da UDESC, e estão sendo estudados pelo projeto Arquivos Marginais. Nos registros de 1930 a 1941, percebe-se, por exemplo, que as medidas de segurança que foram implementadas na penitenciária em alas predeterminadas, foram alteradas ao longo do tempo, em edifícios que passavam por constante renovação. Classificações de prisioneiros foram inseridas com conceitos imprecisos, revelando disputas entre o setor jurídico e o setor médico-psiquiátrico. Tais disputas se comprovam nos registros de transferências, no formato das supervisões, sanções e punições impostas. Alguns prisioneiros não eram exatamente considerados insanos ou criminosos, mas, tipos à parte, sem um lugar definido para tratamento ou cumprimento das penas. Os diagnósticos dos especialistas confirmam que as teorias do criminoso nato, descrito por Lombroso, estavam presentes na penitenciária catarinense. Indivíduo degenerado, marcado pelo atavismo, comportamento típico de formas humanas inferiores, não responsável por suas próprias ações, incapaz de escolher a não delinquência, o crime fazendo parte de sua biografia, avaliado com base em características anatômicas, apresentando sinais de degeneração. Assim, os prontuários da penitenciária de Florianópolis se colocam como fontes que permitem aprofundar os estudos sobre as dinâmicas de funcionamento das prisões brasileiras no século XX. Os documentos abrem lacunas que permitem examinar as reverberações de um passado que não se encerra. Histórias marginais. Histórias reais atravessadas por experiências institucionais. Além da produção científica consolidada através dos bolsistas de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses, o projeto Arquivos Marginais tem se lançado em empreitadas de história pública. É interesse do projeto construir produtos que atinjam uma audiência mais ampla. A série de podcast Histórias Marginais nasce com este objetivo. Trata daqueles colocados às margens da sociedade, dos que foram condenados a não deixar rastros, e cujas histórias chegam até nós, devido ao fato de suas existências terem sido atravessadas pela experiência institucional. Os prontuários, breves dossiês de vidas confinadas, permitem vislumbrar vidas colocadas à margem da sociedade. Assim, nos propomos a mergulhar nas vidas sem história que emergem destes documentos. Os caminhos tecidos no processo de construção do podcast são tão importantes quanto o seu resultado. Experiências de pessoas em hospitais psiquiátricos, prisões, reformatórios e leprosários são trazidas à tona. Conforme colocamos na temporada 1, Histórias Marginais. Um podcast sobre histórias reais atravessadas por experiências institucionais. Nos dias 6 e 7 de junho de 2023, a professora doutora Viviane Trindade Borges participou do evento Uma História de Reforma Constante. Crime e Punição no Século XX. O workshop internacional foi realizado na Universidade de Freiburg, na Suíça. Aqui apresentamos um resumo do trabalho por ela apresentado. Histórias Marginais. Arquivos e História Prisional na América Latina, 1930 a 1980. A ação só foi possível graças ao financiamento concedido pelo edital Proeven, Programa de Auxílio à Participação em Eventos da Universidade do Estado de Santa Catarina. Equipe Arquivos Marginais. Coordenação: Viviane Borges. Colaboradoras da pós-graduação: Carolina Dewitt, Gabriela Batista, Luísa Porto de Faria, Duna Teixeira e Júlia Rossler. Estudantes de graduação: Caio da Silva Luiz, Carlos Roberto da Silva, Fabiana Povarzuk Silva, Yasmin Egger Sasso, Juliana Couto Becker e Luiz Eduardo Santos Fernandes.
Agradecemos o apoio do Instituto de Documentação e Investigação em Ciências Humanas, IDCH, e ao Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, APESC. Imagens gentilmente cedidas pelo Arquivo Público do Estado de Santa Catarina. Este curta documentário foi produzido pelo bolsista de iniciação científica, Carlos Roberto da Silva.